Mas o que a gente precisa entender, que acreditar em Jesus, não é só para a nossa vida, que um dia, por ressurreição, que vai acontecer depois da nossa morte, né? Nós temos uma vida que acontece antes da morte, né? Nós estamos aqui inseridos numa vida antes, né? Então, como é que a gente conduz a nossa vida a partir da nossa fé, né? Porque Jesus não ressuscitou apenas para que a memória dele ficasse viva no coração dos discípulos, de forma alguma, né? Jesus ressuscitou para que cada um de nós, né, para que ele pudesse viver em cada um de nós, e para que a alegria de viver a eternidade, a gente começasse a saborear agora. O que é uma vida junto de Deus, né? É isso que é a eternidade, vivermos com Ele, né? Na pessoa dele. Então é Jesus que quer viver na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, né? Então a Páscoa, ela não é só um momento único, é um fato que mudou a história, a minha história, nossa história, né? Mudou tudo, né? Esse é o ponto central da nossa fé, é Jesus, essa história que Jesus ressuscitou, né? Imagina esses discípulos que viveram com Ele, que viram os milagres, que partilharam a doçura de Jesus, de conversar com Ele, de ser acolhido por Ele, de ser perdoado por Ele, dele consolar, né? Quantos que eles viram chorando, Ele consolou, enxugou as lágrimas, pôs no colo, deve ter dado gargalhadas deliciosas, comeu com Ele, dormiram com Ele. De repente Ele morre, passa por aquela atrocidade, vê Ele morto nos braços de Nossa Senhora, só João viu, enterram Ele, ficam desorientados, perderam o mestre. E aí no dia seguinte as mulheres vão ao sepulcro. E se vocês leem Mateus, a Madalena tinha uma preocupação, porque tinha o túmulo e tinha aquela pedra. O dia que vocês forem lá em Jerusalém, vocês vão ver o túmulo dele, vocês vão ver que tinha aquela pedra, um peso. Ela pensava, quem é que vai abrir aquilo lá para nós? Quem vai rolar a pedra? Quem vai rolar a pedra? Eu fico pensando hoje, nós, 20 séculos, né? Quantas mil homilias? Mais de 2.000 homilias. Vigílias, né? Mais de 2.000 vigílias de Páscoa. Quanto tempo passou? Nós não vimos Jesus. Nossos olhos não o viram, nós não o pegamos. Todas as testemunhas que nos contaram já morreram. E com esse tempo todo, é como se Jesus fosse ficando distante, e uma pedra foi se formando, e ela foi ficando pesada, e hoje tem uma pedra que precisa ser rolada. Ela foi ficando densa, pesada. Essa pedra que hoje precisa ser rolada é a pedra do nosso coração. Porque hoje, para nós, ouvir que Jesus ressuscitou pode não fazer a menor diferença. Não nos emociona mais, não nos faz chorar, não nos faz tremer. Nós caímos na rotina, nós não vivemos a fé no fervor que precisa viver, nós entramos no conformismo, nós até vivemos numa assídia, a gente nem tem mais desejo de Deus. Aliás, a gente nem sabe que tem desejo. Eu tenho desejo de Deus, sinto falta, a gente nem percebe que tem falta de Deus. Então esse Jesus, essa ressurreição consegue ter ressonância na minha vida, na sua vida, porque eu vivo uma religião da rotina. Não me emociona alguém dizer Jesus ressuscitou. Nós podemos cantar o aleluia. Fala aleluia, aleluia. Morto, tudo morto. Não choramos mais com essa emoção. Isso não muda a minha história. Porque, na verdade, nós estamos vivendo uma religião morta. É aquilo que os anjos falaram para as mulheres. Por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? É o que diz para nós.
Por que vocês continuam vivendo, né, de uma forma, a religião de vocês, como uma mesmice que não nem muda a sua história, a sua vida, nem você consegue contagiar o ambiente onde você está? Porque não faz diferença. Jesus não é algo que move a sua vida. Não é Ele a razão da sua vida, não é Ele o grande amor da sua vida. Não é Ele aquela energia que te põe de pé. Então hoje, aonde que você encontra Jesus vivo? Aonde você encosta nele? Você pega nele, vivo. O mesmo Jesus que andou na Galileia, que levantou Lázaro na Eucaristia, muito bem. Pena que todo mundo respondeu. Está vendo? Com a mesma certeza. O dia que a gente acreditar que Jesus está vivo, corpo, sangue, alma e divindade no altar, vocês podem imaginar a fila que vai ter lá fora? Mas não cremos. Eu nem creio que ele está vivo ali, ó. Senão qual problema teríamos? Ia lá conversar com ele. Não cremos. Não cremos de verdade. Que o dia que acreditar de verdade, sua vida será transformada. A gente não acredita que quando eu recebo Jesus, eu recebo uma vida, que eu comungo um Cristo vivo, que me dá vigor para dar conta das duras provações da vida, porque não é fácil. Tem hora que a vida bate com força. Como é que eu fico de pé somente pela força dele, que é o meu sustento? Fala, de pé, estou aqui do lado. É Ele que nos dá a alegria da vida, nos dá a esperança, porque primeiro nós já sabemos que a morte não tem a última palavra. Já sabemos que a vida, a morte terá uma sequência com Ele. Nós vamos vê-lo. Nós vamos poder dar um abraço nele, nós vamos poder dar uma continuidade e não morreremos, viveremos, porque não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Mas enquanto eu caminho aqui, eu tenho que me alimentar, Ele que me perdoa os pecados, Ele que sustenta, Ele que me dá vigor mesmo, e Ele que me dá alegria, Ele que me mostra o caminho e fala, não tenha medo, sou eu. Sou eu. Então não fica mole, fica firme. Sustente na vida. Mas Jesus, nós estamos inseridos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Então não é fácil. Nós cremos em Deus e hoje cada vez um grupo menorzinho. Hoje é tão interessante, hoje quase que a gente tem que explicar para o povo porque que a gente crê. Né? Antigamente o povo tinha que explicar porque que era ateu. Hoje em dia a gente tem que explicar porque que crê. Inverteu, né? Hoje o bacana, o chique, o moderno é ser ateu. E hoje eu vejo e lembro muito, que há muitos anos atrás, quando eu escutava Jesus falando, será que quando eu voltar vai ter fé no mundo? Eu falava, nossa Jesus, mas isso é muito exagerado, claro. Hoje eu penso, nossa, será que vai ter fé mesmo? Hoje eu já entendo isso, porque realmente, cada vez menos, você vê o povo... que as pessoas, o fato de Jesus existir não faz diferença na vida, porque se eu creio nele, se eu creio como o Senhor da minha vida, se eu passo a entender que Jesus a cada Eucaristia restaura a minha dignidade e fala de pé porque você é filho de Deus, então você tem que andar com a dignidade daquilo que eu te mostrei que você é. Então como é que eu posso viver aqui, inserido nesse mundo, não pertencer a esse mundo, mas tenho que viver aqui. E eu tenho que dar testemunho, porque o mundo te olha e fala, se ela acredita em Deus, como é que ela vive? Como é que é o seu comportamento que você crê? Como é que é o seu comportamento? Como é que você é o comportamento de luz? No lugar que o povo está matando uns aos outros. Matando na inveja, matando porque eu quero subir acima do outro, que acha que é melhor do que o nosso, não tem certeza que é melhor do que o outro, que ganha um cargo de gerência e acha que é o dono do mundo, né? O ensino do pequeno poder, né? Tudo que Jesus ensinou. Então como é que eu consigo no mundo colocar os valores daquele que é o Senhor da minha vida e me deu os valores e eu creio nele? Como que eu vou viver isso? Como é que eu vou me convertendo a cada dia e levando ele no ambiente aonde eu estou? Você imagina, eu estou lá na ciência.
né? Que é um desafio, né? E aonde que a fé é uma coisa, a ciência é outra. A fé não precisa da ciência, a ciência não precisa da fé. Quem precisa das duas coisas é o homem, são as duas asas que a gente voa. A entender que nós humanos, né, nós seres humanos, somos feitos além da carne, há dentro de nós uma alma, que Jesus veio revelar, que nos sustenta. Né? E é isso que vamos apresentar no Pai. É a alma que carrega o corpo. Então hoje eu cuido do corpo, eu faço ginástica, tenho que fazer, tenho que me alimentar das melhores coisas, tenho que fazer tudo, mas eu não sustento e não cuido da minha alma. E aí eu vivo desanimada, porque eu perdi o ânima, que é a força de Deus. Então como é que hoje, né? Como que hoje eu posso sustentar tudo isso? E é duro porque as pessoas não têm essa consciência. Mas nem nós despertamos para ela. Eu tenho que levar Jesus a sério. Jesus não é uma ilusão, Ele é real e Ele é vivo. Mas é tão interessante que não adianta para você acreditar e viver isso, o seu caminho não é o meu. Para que você entenda que Jesus veio, morreu por você e ressuscitou e está vivo, esse caminho é seu. Você tem que entender que Jesus está vivo. E você tem que fazer a experiência de vê-lo. A questão é eu querer ter essa experiência. A experiência de entender que Jesus participa da minha vida se eu quiser. Que Jesus é vivo. Né? Jesus não está morto. O túmulo não deu conta dele. Aquele que é o Senhor da vida não podia estar contido no túmulo. Ele foi à terra, né? Foi lá onde é que os justos aguardavam e levou o povo para o céu. Mas hoje, Ele quer fazer parte da sua história. Mas para Ele fazer parte da sua história, nós temos que entender algumas coisas, né? Porque a partir de tudo disso, a gente começa a entender que a vida tem sentido, né? Que a nossa existência não é um nada. Mas que cada um de nós só existe porque é um sonho de amor sonhado. Você já conseguiu compreender isso? Que você só existe porque você foi sonhado, amado, por isso existe. Por isso está aqui. Até a gente despertar essa consciência, às vezes a gente anda assim meio, às vezes até meio entristecido, achar que a vida não tem sentido. É porque a gente foi criado, já falei isso com vocês mais de uma vez. O projeto de Deus, quando Ele nos criou, é uma coisa tão grande. O nosso coração é tão estreitinho que não consegue entender a dimensão disso. É grande demais. É um projeto de uma eternidade. Ele nos criou para viver com Ele eternamente. A gente não tem noção do que significa isso. O lugar é algo que, imagina o que é ser convidado para uma vida que não tem fim. Nós não temos dimensão, o que significa isso, né? Um lugar onde não tem dor, não tem sofrimento, mas que até eu chegar lá, eu posso viver aqui na alegria de uma presença de um Deus que caminha comigo. É isso que o mundo deseja e não sabe. O que você deseja? Eu desejo viver nessa alegria, porque eu tenho consciência de uma presença. Então mesmo na dor, né? Mesmo no sofrimento, a gente é capaz de permanecer de pé, porque eu sei que eu não estou só. Mesmo na noite mais escura, na noite da provação, essa consciência que eu não caminho sozinha. E que quando alguém te perguntar qual é a razão de você ser assim, responda. Já ouviu falar em Jesus? É o Senhor de todas as coisas, Ele é real. Não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Isso tem uma força absurda. Isso é uma força que te põe de pé a cada manhã. Quando você entende que você é um projeto de Deus, um sonho dEle. Hoje eu falava isso com 2 adolescentes no consultório. Você tem consciência que mais do que assistir internet, mais do que reduzir a sua vida a esse pouquinho, você foi criado para algo muito maior do que você imagina. Nós não fomos criados só
para crescer, casar, ter uma profissão, ter menino, criar os meninos, ficar velho e morrer, não. Qual é o projeto de Deus na sua vida? Como é que você revela isso? Com que alegria você caminha, a cada dia vivendo uma aventura na presença de um Deus vivo, falar: Jesus, bom dia, vão comigo no seu trabalho. Faça com que eu entenda que a minha vida tem uma dimensão maior. Comece a compreender isso, olhar isso, vocês vão ficar impressionados. Comece a entender o que é a sua vida sob o olhar de Deus, sobre o que é que Ele quer de mim, até o dia que encerrar. Preste atenção e peça a Ele a graça de viver o dia sob o comando dEle. E olhe, cada coisa que você fizer, você fala com Ele: é assim que é para ser feito? Era isso que o Senhor desejava? Outro dia eu até comentei aqui, que tem uma palavra que Jesus falou na Bíblia, falou na hora da morte, uma das palavras que eu lembro muito, que é: tudo está consumado. E eu lembro disso à noite. E eu penso: tudo está consumado hoje? Será que hoje eu consegui viver a vontade de Deus inteiramente como era para se viver? Ou eu vivi a vontade dEle à parte? Ele queria uma coisa e eu fiz outra. Porque às vezes a gente termina o dia insatisfeito, inquieto, o coração inquieto, a cabeça pensando uma coisa, o coração em outra, agitado, preocupado, angustiado. Fala: por causa de que vocês estão nessa agitação? Por que está nessa agitação? Tudo que é de Deus não te agita. Tudo que é de Deus não te angustia. Tudo que é de Deus gera paz. Se você está vivendo um movimento agitado no seu coração, não pertence a Deus. Então, ter essa experiência de viver, a partir de agora, uma vida de fé verdadeira, aquela fé que muda a sua história, que você passa a tomar atitude na sua vida por causa dEle, e entender que Ele é a razão, o amor e a luz da sua vida, e que por causa dEle, as suas opções mudam, tudo muda a partir dEle. E é tão apaixonante essa caminhada com Ele, mas é tão apaixonante, porque Jesus nos espera. Ele não te exige nem te cobra, nem cobra. Nós podemos andar com Ele até o final da nossa vida sem nem olhar para a cara dEle. E Ele não vai te cobrar. Não vai. Mas Ele fica de olho, se você der uma brecha, Ele entra. Ele fica doidinho para entrar, para dar palpite, para participar. E andar com Ele é algo escandalosamente bom. Imagina o que é poder caminhar com o Senhor da terra e do céu, o Senhor do tempo, aquele que é o Senhor da sua vida. O dia que vocês entenderem isso, poder viver isso, você vê que a primeira coisa que você não tem na vida é angústia, ansiedade. Pois você tem Deus com você, qual é o problema? Qual é a agonia? Se tudo eu falo com Ele. Faz: Jesus, o senhor viu isso? O senhor prestou atenção nisso? Porque às vezes ficou disperso, né? Homem, né? Eu falo, às vezes você ficou disperso. Às vezes não prestou atenção. Se precisar, eu repito o acontecimento. Porque às vezes dispersa, né? Homem às vezes é meio disperso. Eu falo: Jesus, o senhor prestou atenção nisso, querido? Que eu queria saber a opinião. Né? Porque vai perder um detalhe, né? O detalhe pode ser crucial. Então a gente conversar com Ele, entregar seu coração, às vezes só chorar com Ele, rir com Ele de um caso interessante. Fala: só viu aquilo? O que o senhor acha daquilo? Conversa com Ele, faça dele seu maior amigo, testemunhe isso, ajude o outro a se aquietar, ajude o outro a se lembrar que ele é filho, que as pessoas esqueceram disso. Nessa loucura do mundo, o povo esqueceu que é filho. O povo esqueceu que tem um ombro que você pode encostar. O povo esqueceu que tem um peito que você pode ser amparado. O povo esqueceu que pode ser abraçado. E que Ele vai falar assim: não tenhais medo, sou eu. Você de morrer. Você escutar uma frase dessa é de bambear.
Não tenhais medo. E quantas coisas na sua vida você está paralisado porque você tem medo? Filó, mas andar com Jesus vai exigir um monte de coisa. Vai mesmo. Vai mesmo. Pois eu ando com Ele. Que eu não posso comprometer o nome dEle. Mas nós vamos cair várias vezes. O que você aprendeu quando Jesus carregava a cruz? Ele ensinou uma coisa. Jesus caiu quantas vezes? O que é que Ele quer nos ensinar? Precisa de força na vida? Não, precisa de quê? Paciência. Guardem isso. Filó, a cruz está pesada. Você precisa de força? Não. Sempre terá um sirineu para te ajudar. Muitas vezes o sirineu é ele mesmo. Mas a gente precisa de paciência. Porque às vezes na hora da tribulação a gente não tem paciência. A gente fala, mas está demorando demais. Isso não acaba. Deus me esqueceu. E caiu 3 vezes. Para mostrar a nossa fragilidade. Somos frágeis. A gente cai. Mas quem nos carrega? Quem nos ajuda? É Ele. Paciência, minha filha. Vai acabar ali, ó. Mas por enquanto tem uns passos. E é Ele que nós vamos precisar de dar. Então é interessante a gente aprender com o lado humano dele. Né? Aprender com o lado humano. Muitas vezes a gente grita como Ele na cruz. Por que o Senhor me abandonou? Meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Vocês acham de verdade que um pai abandona um filho? Não abandona. Deus não abandonou. A resposta dele foi a ressurreição. Você acha que Deus vai abandonar qualquer um de nós? Filhos dele? Não vai. Filó, não estou enxergando nada, não tem problema não, Deus está vendo. Isso é que importa. A gente precisa enxergar nada, não enxerga mesmo. Nem com os olhos enxerga, você imagina. Filó, não estou vendo nada, nem eu, minha filha, mas Deus está vendo. Esse problema terá uma solução. Deus mostra. O que nós precisamos de aprender? A calar, a treinar a ouvir, a aprender a rezar. A nossa caminhada com Jesus, ela não é um milagre, ela é um contínuo. Todos os dias eu tenho que me dispor a rezar. Todos os dias, se eu pudesse, eu punha vocês na Eucaristia. Se eu pudesse, eu punha todo mundo para comungar todo dia. Pois é o alimento da alma, é a força que me sustenta. É a alegria da minha alma, não é? É aquela delícia saber que eu estou recebendo Jesus vivo. Não consigo compreender, a dimensão é grande demais. Mas eu sei que é Ele que eu falo, vão, querido, trabalhar. E sei que a partir dali não estou sozinha. É isso que dá sustentação para a nossa história, que dá sentido na nossa história, que a gente dá conta de viver qualquer coisa, porque por Ele, é com Ele e nele, e para Ele. E para Ele. Somente porque por Ele tudo. Aí a sua vida tem um sabor diferente. Aí a sua fé tem uma outra alegria. Eu venho à missa não porque eu sou obrigado, mas é porque cada celebração eucarística, o resumo o tríduo, quinta, sexta e sábado, a gente celebra todo dia de novo na missa, sabiam disso? De novo, em cada missa, eu volto outra vez ao Calvário e celebramos de novo a morte de Jesus, não cruenta por nós. Todos os dias é tudo igual, se celebra. Mas eu vou lá para colocar no altar os meus pecados, as minhas alegrias, as minhas tristezas, pedir a Ele uma situação difícil, falar, vão comigo, dá sentido à minha vida, não me deixa perder tempo, Jesus. Só tinha um projeto, me ajuda a cumprir. Me ajuda a cumprir, porque daqui a pouco você me chama, vamos embora. Mas eu não quero olhar para a minha vida e falar, não sabia que era para ter feito isso. Fala, Jesus, eu não quero passar o largo da minha vida. Não quero. Ontem eu recebi uma mãezinha no consultório, sofrida. O filhinho está internado no CTI, ela foi. Gerar um filho, não levar o filho para casa, é difícil, né? Sofrido. Ela chorava. E eu conversava com ela, ela falou, doutora Filó, então não vai ter? Eu não vou saber por quê que o bebê veio com tantos detalhes para serem corrigidos. Falei, não. Agora não. Mas um dia,
Quando o Senhor te chamar de volta para casa, quando Ele te puser no colo como filho dEle, a filha querida, que Ele te puser no colo, que Ele te fizer ver a sua vida e vai falar: isso foi por tudo isso. E você verá o que isso representou na sua vida. Por enquanto, apenas peça colo e confia. Sem medo, porque Deus sempre nos precede em tudo. Essas experiências é que eu digo para vocês que são experiências de um Deus vivo. É isso que vocês têm que experimentar para que a fé de vocês, de verdade, ela seja contagiosa. Igual o vírus. Vírus não contagia porque você ouviu dizer. Vírus contagia porque você entrou em contato com ele. Nós temos que fazer igual Madalena, nós temos que entrar em contato com o único homem que transforma a nossa história. Que vira a nossa vida do avesso, é o nosso encontro com Jesus. Cada um de nós tem que permitir ser olhado por Ele. Nós não podemos desviar os olhos quando Ele olhar para nós. A gente tem que deixar Ele perceber a nossa miséria, a nossa fragilidade, se entregar a Ele, não ter medo de ser amado por Ele. Não ter medo. Deixa Jesus te amar. Faça essa experiência. Repita para você: eu sou amada. Eu tenho um Deus que me ama e que quer escrever comigo uma história. É uma história de amor. Deixa Ele te conduzir. Não tenha medo. Se entregue. E descubra uma coisa que eu vou dizer com vocês: andar com Jesus é uma aventura única. Não tem nenhum dia que repete, porque Ele é criativo. Olha que eu faço o mesmo trajeto todos os dias. Cada dia é uma história. Porque Deus é Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Faça a sua vida ter sentido. Faça a sua história valer. Busque as pessoas para Ele. Leve a alegria de pertencer a um Deus. Aqueles que estão ali entristecidos, achando a vida sem sentido, tomando tanto de antidepressivo. Leva o melhor antidepressivo que existe no mundo. Chama Jesus. Né? Conte para eles: menina, você sabia que a sua história foi uma história sonhada antes da criação do mundo por um Deus Todo-Poderoso que nos criou, trouxe o Filho dele aqui porque a gente já tinha perdido a chance de voltar para o paraíso? E Deus Pai fala isso para Catarina de Siena: Catarina, sabia que vocês não podiam mais voltar para casa, né, Catarina? Ela falou: sabia não, senhor, podia não. Aí eu fiz uma ponte, e a ponte é a cruz do Senhor. Suba nela. Cuidado com o rio que passa embaixo, que é o rio do pecado. Sobe na cruz, Catarina, e anda nela. Um dia eu vou falar para você sobre os 3 graus de amor que Deus Pai ensina. O nível de amor ao nível dos pés de Jesus, ao nível do coração de Jesus, ao nível dos lábios de Jesus. Isso é o tanto que a gente precisa crescer no amor, né? Andar com Jesus é andar no amor. Aprender a amá-lo. Primeiro aprender a ser amada. Aprender a amá-lo e aprender a amar uns aos outros. O dia que a gente entender essa regra, nós vamos dar testemunho dele aonde a gente estiver. É isso que é viver a ressurreição. É isso que é entender que é a Páscoa, né? É a vida nossa transformada para sempre. Se quisermos. Se tivermos a ousadia de tirar essa pedra da indiferença, do conformismo, da rotina, de uma fé que não contagia ninguém, de uma religião morta. Eu quero uma religião que ponha fogo no mundo. Eu quero que as pessoas se inflamem na hora que escutam o nome de Jesus. Quando eu falo aqui com vocês, eu quase derreto. É disso que eu desejo, que vocês sejam queimados. Que sintam um calor que você queima de ponta a ponta. É de um Deus que queima e não te consome. É isso que eu desejo para vocês. Alegria da pertença, alegria de levantar de manhã para saber que nós vamos levantar apenas para cumprir a vontade de um Deus que é o seu Pai. Pode ser que o dia termine aquele, pode ser o último dia da sua vida, mas caminhar com alegria, nada aquele bando de hiena que só reclama de qualquer temperatura, de qualquer trabalho, de qualquer coisa, mas a alegria de ser convidado à vida, e de que qualquer problema que acontecer, fala: pera que eu vou conversar com Jesus, vou conversar com o chefe. Vou ali saber qual é a opinião dele.
E deixar, filho, mas como é que eu vou saber que ele resolve? Ou qual que é a opinião dele? Deus não tem opinião, né, gente? Deus sabe. Ele não acha, ele sabe, né? Guarde uma coisa, se eu vou lá conversar com ele, fala, Jesus, deixa eu te contar um caso, isso assim é para fazer o quê? Me ajuda nisso, me ilumina. Eu sempre vou lá levar alguma coisa para ele, né? Aí conversa com ele. Fala, então tá, a partir de agora, o caso é dele, né? Não entreguei para ele? Então, tudo que acontecer a partir de agora foi ele que arrumou. Vocês vão ficar impressionados. E cada solução que você fala, uau! Que escândalo, menino. Só você para pensar nisso, porque é Deus, né? Então, essas coisas a gente tem que viver. Vocês têm que viver isso. Essa fé é uma fé que vai contagiar. Por quê? Porque Jesus está vivo. Tem gente que está achando que ele está lá na sexta-feira da paixão, já saiu, graças a Deus. Senão a gente não estava aqui de pé. Entender que só estamos aqui pela graça dele, que é o amor dele que nos sustenta. E que para amanhã eu não preciso ter medo. Né? E quando o marido fala, filho, mas o que vai ser? Fala, eu sei não, Jesus sabe. E mas o que você vai fazer? Eu não vou fazer nada, Jesus vai fazer. Mas eu tenho certeza que ele fará. Mas por quê? Por causa do amor. O que você pode atestar isso? Porque ele morreu por amor a cada um de nós, um amor que transborda. Então por que ele vai me dar o melhor? Porque ele me ama. É isso que vocês têm que responder. E é isso que vocês não podem bambear as pernas quando alguma coisa acontecer. É esse testemunho que o mundo espera quando você perder alguém. Você permaneça de pé. É isso. Né? Quando eu tive a graça de estar diante do meu pai, quando morria, 3 horas rezando com ele, desligando os remédios dele. Falando com ele, não tenha medo, pai, só vai encontrar com seu pai, o nosso pai. Não tenha medo. Não é o padrasto, é um pai. E você não se preocupar, não que eu vou te achar depois. É uma questão de tempo, você só está aí na frente. Por quê? Porque a vida é eterna. Jesus não ia atravessar o universo para vir nos contar uma abobrinha. Eu acho que isso tem que nos encher de alegria. É uma alegria indizível. É algo que nos coloca fora do ar. Saber que a morte não tem a última palavra. Que somos convidados a uma eternidade. Isso talvez não tenha dimensão para vocês, mas para mim que lido com morte, que estou lá do lado das crianças na hora da morte, poder dizer a elas, até breve, vou te ver. Até breve, vou encontrar com vocês tudo na casa do pai. E dizer aos pais, você o verá. Né? É a fé que mantém eles de pé e eu de pé, porque senão não dava conta. Não vai dar conta. Tem 32 anos de CTI. Né? Quantos meninos já morreram comigo? Quantos eu já batizei? Né? Então, é na fé, na certeza. Que a hora que você ri, chora com uma mãe, você ri para outra. Porque o mistério do sofrimento vai fazer parte da nossa vida. Não estamos aqui para explicar, mas para acolher. É isso que é para viver, Senhor? Vamos viver com fé, com esperança e na sua santíssima presença. Então a gente tem que pedir a Nossa Senhora que nos ajude. Eu pedi muito a ela, sábado de manhã, depois da semana, da sexta-feira da paixão, chama-se Sábado Santo. Vocês sabem disso? É o sábado da esperança. E que Nossa Senhora, pode imaginar como é que ela viveu? Jesus morto, José estava morto, os discípulos tinham sumido. Ela estava sozinha, com a promessa de Gabriel. O reino dele não terá fim. Nada escrito, documentado em cartório. Só ela escutou. Louca, né? E ela no silêncio. Então eu fui meditar. E eu fiquei uma parte da minha manhã fazendo companhia para ela. Meu marido quase morreu de rir. Onde você vai fazer companhia para Nossa Senhora que ela está sozinha? Louca, né? Não, fui fazer companhia para ela. E fui ficar com ela. E eu pedi a ela 3 coisas. Me dê a consolação da mente, a consolação do coração e a consolação da vida. Me dê a força necessária nos momentos que a vida for difícil, não ficar doida. Porque ficar doida é tão fácil.
Às vezes, a linha é muito fina entre a saúde mental, de eu ser normal e ficar doida. Então, eu falo com ele, com ela, me ajuda a ter esse equilíbrio que a senhora teve diante da dor. A senhora não desesperou, a senhora esperou. A senhora não xingou os discípulos. A senhora não matou os guardas. A senhora esperou. Uma fé inabalável. Falei com ela, me ajuda a ter um equilíbrio mental, um coração que dá conta de sustentar, de guardar as palavras de Deus e ter uma fé que mesmo ter a esperança contra toda esperança. Fala, não tem jeito. Eu falo, mas a última palavra não foi dita, que é dita do Pai. Ter esse equilíbrio diante do sofrimento e esperar, né? O equilíbrio da vida diante da dor, isso não é uma brincadeira. Pedi muito a ela, fala, me ajuda a ter isto e ajudar os irmãos, porque se a gente aprende e se a gente dá conta, a gente ajuda uns aos outros a falar de pé, como ela ficou. Aquela graça que nos sustenta no momento que você fala, eu não vou dar conta. A gente é envolvido por uma graça que você fala, como é que eu dei conta? Eu achava que eu nunca ia dar conta de perder pai e mãe. Mãe, graças a Deus, ainda tenho. Mas eu achava que eu não ia dar conta de perder meu pai. Quando que eu imaginei que eu ia ficar com ele de mão dada, falando, rezando e falando com ele, não tenha medo. Ajudando ele na partida. Essa é uma graça que te envolve, que é a força de Deus em nós. São as consolações que a gente recebe dele, como Nossa Senhora recebeu. Então eu fui fazer companhia a ela para ganhar dela. Falei com ela, né? E ela ganhou os filhos que somos nós. Imagina o trabalho que ela tem com cada um de nós, porque ela tem que nos ajudar a nos sustentar, para dar conta. Porque ela sabe o caminho de chegar no céu. Assim como Jesus sabe o caminho de chegar no céu. Então são eles que vão nos conduzir e mais ninguém. Então a gente tem que firmar na palavra, fazer a experiência com Nossa Senhora e com Jesus, para que a gente siga o caminho, porque o caminho é muito estreito. O mundo pode tentar nos enganar, nos seduzir, né? Então, por isso que tudo a gente passa para a aprovação de Jesus. Eu já falava isso com os adolescentes. Vocês estão encantados que aquele menino é lindo? Deixa eu te contar. Mostra para Jesus para ver se é lindo. Que a gente abre a embalagem, está podre, né? Então, tudo a gente tem que passar para a aprovação dele. Mas quando eu brinco com isso, é porque a gente não pode ter medo de nada. Por que, Filócrates, não precisa ter medo? Por causa do amor. Guardem isso. Deus mostrou, Deus deu a prova que nos ama. Ressuscitou Jesus. E esse mesmo Deus, esse nosso Pai, vai ressuscitar a cada um de nós. Mas até lá, até eu poder viver a minha ressurreição, eu tenho uma vida para viver na fé, testemunhando um Deus que é vivo. E como o Ciro Pascal, uma luz para iluminar e para ser consumido. Então, aonde que eu me gasto? Aonde que eu envelheço? Para viver por Deus, com Deus e em Deus. Então, meus queridos irmãos, né? Nós somos irmãos. Um dia estaremos juntos num banquete que não terá fim. Mas até lá, deem testemunho de um Deus que é vivo. Até lá, Jesus precisa ser visto no mundo. Vamos pedir a Ele que abra as portas, Ele nos conceda a graça de rolar essa pedra do nosso coração e de nos dar uma alegria indizível e nos dar uma força de testemunhar o Evangelho aonde for necessário testemunhar, com alegria. Eu queria mostrar para vocês que o catecismo, para vocês lerem, porque a gente não lê o catecismo da Igreja Católica, isso aqui é doutrina, igual um livro de romance, né? Então, ele tem 4 partes que vocês podem separar. Olha, a primeira parte é sobre a profissão de fé. Ela está na página 19. Olha aí esse capítulo. Chama Profissão de Fé. Então, vai explicar tudo o que é eu creio, nós cremos. Olha aí, página 18. Achou? Acharam? Então, essa primeira parte vai até
até a página 400, mentira, pulou, até a página 299, que vai explicar sobre a liturgia, que é a celebração do mistério cristão. Então leiam, aprendam sobre essas coisas, né? Acharam? Você separar? Achou? A terceira parte é a vida em Cristo. Essa já está na página 464, mais ou menos. Dentro dessa parte, gente, dentro desse capítulo, está uma coisa que a gente precisa aprender muito. Na página 548, vai explicar os 10 mandamentos. Então aqui vai nos ensinar a confessar. O que cada mandamento, onde a gente peca em cada mandamento. Então é espetacular, que isso aqui é absolutamente didático. Então isso vai até... É tanta coisinha marcada nesse coisa aqui que é impressionante. Vai até 7º mandamento. Eu acho que ele vai até isso. Ele vai até 654. Ele explica os 10 mandamentos, explica detalhe por detalhe, para a gente poder perceber o que é pecado, o que não é pecado em cada mandamento. Então, eu achei ele tão fácil, assim, tão didático, para a gente falar, não faço confissão direito, eu não sei como é que confessa. Então, em cada mandamento, ele te coloca o que é referente àquele mandamento. Então, isso facilitou demais. A última parte é sobre rezar, a oração cristã, para a gente aprender a rezar, é tão lindo. Então, as formas de oração, a vida de oração, esse livrinho para a gente poder consultá-lo, para a gente poder aprender as coisas. Ele é fácil, é uma leitura boa, uma leitura fácil, não tem nada difícil nele, vocês podem ir e voltar quantas vezes quiser. Mas é bom ter, mas não só ter, a gente tem que ler, né? Ficar só na estante, o conhecimento não consegue passar, né? É preciso abrir o livro e ler. Mas eu achei que ficou ótimo. Falei, não, você tem que mostrar. Vocês sabiam que tinha parte só da explicação dos mandamentos para a confissão? Sabia? Já tinha lido? Não. É porque a gente tem as riquezas guardadas, né? A gente tem que abrir para ler. Muito bem. Quem está com a palavra de Deus, abre em João 6. Pronto? Amém? Está na misericórdia ainda procurando. Acharam João 6? Então a gente continua nos discursos sobre Eucaristia, né? Jesus, vão ser 4 domingos, nós já fizemos 2 sobre Eucaristia. Mas aqui eu quero falar com vocês de uma frase, um versículo que Jesus disse, e ele disse assim: é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Palavra da salvação. Essa frase é para a gente poder pensar muito, porque muitas vezes quando a gente escuta vida, a gente acha que vida é subsistência. Vida não é subsistência. Subsistência é pensar no que você vai comer, vestir, beber, etc. Quando Jesus fala que Ele vai dar a vida, e a vida em abundância, é uma outra coisa. É muito além de comer, de beber, de vestir, ok? Então, o que tem que ficar guardado em nós?
Isso é uma coisa que tem que estar tão guardado no seu coração, que isso tem que te motivar, tem que ser a essência que você volta. O que tem que estar guardado em você? Eu sou um filho ou uma filha que só existe porque é um sonho de amor de Deus. Vocês têm que ter essa certeza no coração de vocês. Por que eu existo? Porque Deus sonhou comigo. Por que você existe? Porque Deus sonhou com você. Ele te desejou para uma vida eterna. Compreendem? Então, isso é uma coisa que tem que estar gravada. Ele não te desejou, não te criou para viver 40, 50, 60, 90, 100 anos. Eternamente. Eterno. Eterno é seu amor. Eterno. Então, quando Ele me criou, que enquanto Ele me fazia, só Ele nos viu no útero da nossa mãe, Ele tem um projeto na vida de cada um de nós. Isso é que a gente precisa entrar em consenso, qual é esse projeto para a gente dar conta de cumprir. Mas isso é a raiz que tem que nos mover. Quem eu sou? Eu sou um filho amado. Eu só existo e só permaneço assentado aqui. Só estou vivo até esse momento porque assim Ele quer. O amor dEle que nos sustenta. Então nós sabemos que a gente veio do amor e que nós voltamos para o amor. Então nós temos consciência que isso aqui não é o eterno, aqui nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Se a gente está de passagem, a gente não pode andar com muito peso, senão a gente não anda, não é assim? Não é? Então essas coisas para a gente poder caminhar aprendendo essas coisas. Quando Jesus vem e diz que Ele veio para nos dar a vida, às vezes a gente não tem muita consciência do que um Deus vivo pode nos alimentar, pode nos saciar, porque Jesus diz assim: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Fome de quê? Fala, Jesus, mas a gente come, porque a alma é incorpórea. Essa é outra verdade que vocês têm que carregar. Deus Pai fala isso tão bonitinho para Catarina de Siena. Ele fala: Catarina, vocês já sabem que vocês são corpo e alma. Então nós temos que cuidar das coisas do corpo terrestre e das coisas espirituais do céu, ok? Eu não posso cuidar só de um lado, porque se o outro lado adoece, e vice-versa. Se eu hipertrofiar só no espiritual e não cuidar do corpo, esse corpo Ele nos deu, não é assim? Nós não somos o templo onde Deus habita, então não temos que cuidar desse corpo? Temos, inclusive, porque ele vai ser devolvido na eternidade. A gente que não consegue compreender a dimensão disso, mas esse corpo será devolvido. Deus Pai fala que a gente nem vai sentir falta desse corpo, mas que Ele irá devolver. Então vocês imaginem, esse corpo eu tenho que cuidar, Ele me deu ele de presente e Ele habita em nós. Se eu cuidar só daqui e não cuidar da alma, a alma adoece. Se eu cuidar só da alma e não cuidar do corpo, o corpo adoece. Então a palavrinha da nossa vida chama-se equilíbrio. Equilíbrio. Mas é tão interessante que nós precisamos entender que nós temos 3 tipos de fome. Além do corpo, além da fome física, nós temos fome. E nós temos uma mente, a nossa mente, ela é ávida de saber. Então existe a fome, né? As mentes estão famintas. O que é capaz de saciar a minha mente? Eu preciso conhecer a verdade das coisas. Porque se eu não sou alimentado, igual estou passando aqui para vocês do catecismo, se eu não sou alimentada pela palavra de Deus, eu fico sujeita a qualquer coisa que o mundo traz. Aí tem um vento de uma seita nova, eu vou lá. Tem uma moda de cá, eu vou para cá. Mas eu não tenho a certeza daquilo que me conduz.
Então, nós temos que caminhar de forma que a nossa fé seja madura. O que é uma fé madura? É a fé que a minha vida tem que retratar aquilo que eu creio. Eu não posso ter uma discordância daquilo que eu falo para aquilo que eu estou agindo, senão. E a fé madura, aquela que pode bater o que bater, a gente permanece. Como que isso é difícil? Porque a gente crê em Deus, mas a gente é cheio de superstição. Está certo ou errado? Está errado. Se eu creio em Deus, é em Deus. Eu creio em Deus, meu irmão, chegou uma cartomante maravilhosa, vai contar tudo da sua vida. Estou falando mentira? Está certo? Claro que não. Não, aquela fulana joga búzios, tarô, sei lá como é que é. Está certo? Claro que não. Isso é pecado contra o primeiro mandamento. Ou eu creio nele, ou eu creio no resto, que eu tenho que ler horóscopo antes de sair de casa. Qual que é a cor da roupa de hoje? Isso é de chorar. Então nós não caminhamos a nossa vida cristã, porque para mim poder, da mesma forma que se eu tenho uma meta, se eu quero, igual eu falei com um cliente, não te filó, eu vou fazer relações exteriores, maravilhoso, quantas línguas já está falando? Tem que ter meta. A minha vida espiritual, ela tem que ter meta. Quantos de nós estudamos pelo menos um pouquinho por dia da palavra de Deus? Bobagem pensar nisso, né? Mas se a gente não, como é que nós vamos crescer espiritualmente se eu não conheço nada? Presta atenção, nós estamos caminhando para poder voltar para casa, para viver com um desconhecido. Gente, nós vamos encontrar com Deus. Vai falar o que com Ele? Oh, bem que você existia. Falaram mesmo que você existia. Como é que nós vamos fazer? Presta atenção, eu falei com vocês a semana passada, ou retrasado, já não sei, que Teresa de Ávila, quando foi receber a última Eucaristia, que se chama viático, é da viagem. Olha que coisa linda. É a última, para você poder ir embora para casa. Olha que coisa escandalosa. Na hora que ela viu que o sacerdote estava chegando, ela se posiciona e fala, olha para a Eucaristia e fala, já era tempo da gente se conhecer. Ai, coisa chique. Quantos de nós vamos dar conta de falar isso na hora dessa? Falar, não, Jesus, eu não quero ir embora. Vai ser esse apavorado, né? Então a gente precisa conhecer. Se eu não investir, nós estamos vivendo um mundo onde o ateísmo teórico e prático ele vai sendo insinuado. E se vocês não tiverem conhecimento da palavra, da verdade que sustenta vocês ficam balançados com qualquer afirmação que as pessoas fazem. Outro dia uma me falou assim, não, doutor Filó, é porque eu ainda não defini, eu pego assim um pouco de cada religião. Falei, e constrói a sua. Constrói a que te agrada. Tá certo? Não. Falei com ela, está errado. Esse caminho não vai te levar a lugar, não. Vai até te levar a um lugar específico. Mas está errado. Você tem que firmar naquilo que você crê e caminhar com isso. Então hoje é tão impressionante assim, como que o mundo está trabalhando para que a gente não creia mais em Deus, para que tire isso de nós, que hoje a verdade é, você tem que viver aqui agora e ser feliz aqui agora, é só divertimento, é não pensar, não pense. Não pense, pensar, eu tenho que pensar que agora, só aqui que eu vivo, porque se eu pensar um pouco mais, se eu meditar, eu vou pensar na eternidade. Se eu pensar na eternidade, eu vou sofrer pressão psicológica. Onde é que o mundo está? Que pressão? Como é que eu vou não falar com vocês que cada dia que eu caminho eu volto para casa, eu tenho que pensar porque eu vou viver lá. No momento da minha morte, a alma já está lá diante dele, com inteligência. Está lá firme, andando firme, conversando com ele. E nós não podemos distrair disso. O mundo hoje quer te distrair, quer tirar você do foco que é Deus, que é essa verdade da nossa vida. Então quando a gente não tem uma alimentação, não é alimentado, nós vivemos uma das maiores
pobrezas que pode existir, que é a pobreza espiritual. Essa é triste. Então isso é uma mente vazia, uma mente não saciada. É uma mente que vai para qualquer lugar, porque ela não está alimentada. Então, se o homem dá as costas para Deus, deu eclipse para Deus, falou, eu vivo sem Ele, o homem morre. Porque a gente só se entende a partir de Deus. Como é que vai fazer a vida sem Ele? Então, hoje há uma tendência a tirar Deus do mundo. Cuidado, porque nós somos cristãos. Então, na carta de São Paulo, no domingo, aquilo que eu falei com vocês, presta atenção como é que as leituras se somam. Na segunda carta de São Paulo aos Efésios, o Paulo falava assim: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Então a nossa inteligência está nos levando para onde? Se eu não medito a palavra e isso não me faz chegar mais perto de Deus, tem algo que está errado. Eu não posso continuar vindo na igreja e morrer de fome. Deus quer nos alimentar com a palavra, porque a palavra tem que gerar vida em nós. Então presta atenção na pobreza que a gente pode estar vivendo, a pobreza espiritual. Há uma outra pobreza que é de chorar, que é a pobreza moral. Porque se eu não tenho consciência que eu sou um filho de Deus, e que a grande missão que nós temos que viver aqui, que para mim hoje é uma das missões mais difíceis, para mim é a missão mais difícil que Deus nos deu, que é a missão de ser filho de Deus. Porque as nossas atitudes têm que refletir o Pai que nós temos. Por isso que é tão sério. E aí nós não temos muitas vezes consciência do pecado. Não preciso confessar não, filho, eu confesso comigo mesmo, eu falo com Deus. Eu falei, ótimo. Está errado. A gente precisa vir até primeiro conhecer o que é pecado. Primeiro avaliar a minha vida sobre a palavra de Deus. A palavra que Ele me disse na minha vida, o que não está certo. Perguntar para Ele, Jesus, olha por onde eu ando e vê o que não está bom. Ter a coragem de pedir isso a Ele. Ter a coragem de se ver, e falar, Senhor, eu tenho uma fome, essa fome moral, que eu perdi a noção, porque eu preciso receber a graça. Eu preciso receber a graça de Deus, para me poder mostrar, me fazer reconduzir por um outro caminho, para virar um homem novo, me despojar, como diz São Paulo, do homem velho, e nascer um homem novo. Porque a partir do momento que você é alimentado na palavra, que você toma consciência que você é filho de Deus, que você toma consciência daquilo que Deus ensina, você avalia a sua vida, você fala, opa, eu estou com uma miséria moral, eu estou numa pobreza moral, que precisa ser alimentado. Então, a nossa alma precisa ser curada, e ela é curada pela graça de Deus. Nossa Senhora fala, o grande remédio que o mundo precisa, é o remédio da confissão. Porque nós precisamos receber um banho na alma, para poder ter vida nova. Dentro de nós não coabita Deus e o pecado. Quem vai embora? Deus. Ele não vai ficar. Falou, mas aquele pecadinho de estimação não existe. Mas só mais uma vez? Não. Só essa vez? Não. Mas por que a gente tem que fazer isso? Por amor. Deus vai te obrigar? Não. Quando é que vocês vão conseguir viver isso? Quando é que nós vamos conseguir viver? Ser tentado em uma coisa e falar não. Por que eu vou dizer não? Porque eu amo a Ele acima de tudo. Enquanto a gente não amá-lo, a gente vai permitir viver um pé no mundo, outro pé cá. E não estamos em lugar nenhum. Qual a diferença fazemos diante dos pagãos? Zero. Mas enquanto a gente ainda não viver a nossa conversão,
a gente não entender que Ele é o Senhor absoluto da nossa vida, que Ele é o meu amor, a minha vida, a minha luz. Eu não sou alimentado. Então a gente vive na fome. Vive na fome. Porque a gente vive no pecado. A gente não experimenta a alegria de ser entregue a Ele. A gente não experimenta. A gente reza assim todo dia o Pai Nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como que é difícil viver daquilo que Deus manda hoje. Como que é difícil viver de Deus e somente de Deus. Gente, que quando a gente descobre que tem Deus, significa ter tudo. Mas a gente não acredita nisso. Mas eu só tenho Deus, fala agora que ficou bom. Se você só tem Deus, você tem tudo. Tudo é tudo. Quando o François Xavier estava preso, já contei desse livro de vocês, desse livro, chama 5 Pães e 2 Peixes, é espetacular. Era um arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou na China. E ele foi preso. E ele ficou preso 9 anos. Sofreu demais, né? Coisa louca. Foi internado algumas vezes, porque o lugar não tinha nem janela, vivia mofando o colchão dele. E até falava, queimaram as Bíblias, queimaram tudo, não tinha nada. Ele ficava escrevendo os trechos que ele lembrava, né? E um dia ele está arrumando a cama, uma tristeza louca. E ele escutou, Jesus falou com ele assim: François, você é tão rico. Ele falou, hein? Mas a gente tinha nada, nem uma Bíblia, tinha nada. Arrumando uma cama, mofada. François, você é tão rico. Ele falou, sou, Senhor? Ué, se o Senhor está falando que eu sou rico. Ser rico, Xavier, você tem o meu amor. Ai, como nós estamos longe de viver isso. Até estremeço quando eu escuto umas frases dessas. Como nós estamos... Não, sim, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, mas minha conta bancária tem que estar assim, tem que estar assim, tem que estar assim. Como que é difícil para nós despojar das coisas materiais. Como que as coisas, à medida que a gente vai tendo o carro, casa, sei lá, tudo que vocês quiserem ter, essas coisas passam a nos possuir. Elas passam a ser donas de nós. E nós não damos conta de imaginar que vai perder um negocinho desse. Como que é difícil isso. Está vendo, né, que Jesus é o pão que nos alimenta? Que a gente nem imaginou que tinha essas fomes. Essa fome da mente, a mente vazia. O coração, a graça de Deus que não alimenta a nossa alma. A alma tem que ser alimentada. E aí nós vamos vivendo a pobreza espiritual, pobreza moral, porque a gente vai perdendo a noção de pecado. Tudo pode, né? Nós já estamos no mundo, que bobagem, Filó, isso existe, que bobagem. Isso pode, isso era antigamente, como vocês escutaram recentemente. A Bíblia está antiga, a gente precisa escrevê-la de novo, né? A palavra de Deus não vai mudar nem um pingo, nem um jota, até que Ele volte. Palavra de Deus não vai mudar. Mas enquanto eu não alimento tudo isso, não vou compreendendo, eu vou vivendo uma fome do meu coração. Eu sei, enquanto pessoas que falam, e quantas vezes essa semana as pessoas falaram, doutor, eu tenho tudo, mas tem um buraco em mim. O que está faltando? Deus. Porque a fome que Ele alimenta o nosso coração é fome de aprender a amar. Nós somos egoístas. Nós somos gananciosos, nós somos avarentos. A gente não dá uma roupa usada, fala, vai que a moda volta. Nunca mais vai servir, porque já engordou, não serve. Está lá firme. A moda, se voltar, volta repaginada. Vai acumulando, para quê? Para dar trabalho na hora da morte, porque até que o povo distribui tudo. Estou falando mentira, não, sou muito prática, gente. Serve e usa, não serve, passa para frente. Mas serve, dá para frente enquanto o outro pode usar. Não é para virar pano de chão, não. Nós somos avarentos, egoístas, tudo é meu. Que bobagem. Somos filhos do mesmo Pai. Então como é que eu posso ter e você não ter? Presta atenção. Então quando a gente vive prendendo para nós, que a gente não aprende a dividir, não aprende a ter solidariedade, não aprende a ter compaixão.
Está errado. É só Jesus que tem que vir para nos ensinar o amor, para nos encher de amor, para amar em nós, conosco e através de nós. É só Ele que pode transformar a nossa vida, mais ninguém. Enquanto a gente não compreender por que Ele é o pão da vida, por que Ele nos alimenta, porque nós somos miseráveis. Ele tem que alimentar a nossa alma. Isso em cada Eucaristia Ele pode fazer. A minha mente, a minha alma e o meu coração. Ele precisa me ensinar a amar. Se eu passo perto do meu irmão que está ali, nem ligo para ele caído. Estou falando mentira? Não. Fui procurada essa semana passada lá no hospital. Uma das médicas da infectologia falou: Filó, estou apavorada. Com o quê, minha filha? Não é nem com as bactérias. Eu estou apavorada com a geração nova dos residentes. Não existe empatia. Não existe compromisso com o outro. Falei, então marca uma aula aí que nós vamos dar aula para elas. Vamos conversar um bocado. Tem que conversar sobre a atitude do profissional de saúde diante do sofrimento e da morte. Isso é brincadeira. Mas será que é preciso alertar que eu estou cuidando do outro que é humano como eu? Onde está a dificuldade? Porque o coração está vazio, não tem Jesus. Por isso que essa geração estão profissionais péssimos, porque não foi ensinado em casa, desde a infância, não é na escola. Porque na medicina, se você entrar sem conhecer Jesus, você sai com o diploma de ateu. Um de médico, outro de ateu. Mas é em casa que se ensina para os meninos que existe um Deus a quem você se curva. Que Ele é o Senhor absoluto que te criou e que você vai voltar para casa para ficar com Ele. É Ele que pode saciar as nossas fomes, somente Ele. Senão o mundo te empurra para o divertimento. Não estou falando para ninguém passear, distrair, não é isso não. É porque o pessoal entra numa loucura que tem que passear sem parar. Não pode parar, não pode pensar. Não pode. Pensar faz mal. Não se compromete, então vive uma vida aqui completamente descomprometida, sem saber que tem uma continuidade. Eu não quero que vocês tenham surpresa, na hora que fechar os olhos aqui e abrir e falar: ó, tem um mundo espiritual que eu não sabia? Real, mais real do que vocês que eu estou vendo aqui, nesse momento aqui agora. É porque a gente não é capaz de ver, mas aqui deve estar lotado de anjo. Fala, Filó? As únicas pessoas que eu vi descrever isso eram as crianças. No momento da morte, já descrevia a chegada dos anjos, né? Então, nós não acordamos. O mundo, parece que a sensação que eu tenho, que o mundo está sonolento. É como se tivesse dado uma droga para o povo só dorme. O povo não desperta, fala, acorda. Acorda. Nós acabamos de receber Jesus vivo agora. É o único capaz de dar um sentido na nossa vida, de transformar a nossa vida, de nos ajudar de verdade a viver uma vida comprometida, primeiro com Ele, porque o resto Ele vai colocar. Primeiro estar à disposição dEle e falar: Senhor, o que eu posso fazer contigo hoje? O que eu posso fazer por Ti hoje? É estar de verdade sabendo que eu não estou brincando, mas que a nossa vida tem um sentido, a nossa vida é útil. Deus precisa de cada um. E no projeto de salvação, um dia nós iremos ver o que nos cabia. O que nos cabia nesse projeto encantador dele da salvação? O que nos cabe? Então eu preciso compreender que Ele é o único que mata a nossa sede. Ele é o único que mata a nossa fome. É o único que vai poder equilibrar a nossa alma, a nossa mente. Ele pode, com a palavra, Ele vai nos saciar na mente, com a graça no coração e com amor, com amor no nosso coração. Por que não estamos dando conta? Por que estamos vivendo, parecendo lamurientos, reclamando, precisando de estímulo, precisando de remédio para ficar animado? Porque estamos longe de Deus. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso amor, é Ele que põe a gente em movimento. Sem Ele somos nada. Com Ele a gente continua nada, mas só sabemos que somos um nada amado, entendeu? É o que muda. Por que você continua sendo nada, mas assim, amado?
eu sei que eu sou amada, e que minha vida não é à toa, ela tem um propósito. É preciso entender isso, né? Quando a gente descobre isso, a gente vai viver isso aqui que São Paulo falou. Ele fala: despojai-vos do homem, o homem velho, que se corrompe sob efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Renovai. Somos feitos para a eternidade, somos criados para o amor, não fomos criados para a dor, não fomos criados para a morte aqui, mas para viver eternamente com Deus. O que nós estamos fazendo em resposta a esse amor incondicional? Não podemos viver nesse marasmo, sabe? Acorda, levanta, vai trabalhar, volta para casa, arrasta o pé, fala: ó vida, ó luta, ó céus. Não! Fomos feitos para viver na alegria de cada dia, de poder despertar, de não ter nada doendo, você ser capaz de levantar de uma cama, tomar banho sozinho, escolher a roupa, escolher seu perfume, levantar e falar: à sua disposição, Senhor, que só para isso nasci, para vos amar e vos servir. Viver com alegria de cada dia, um dia de cada vez, porque esse pode ser sempre o último. Vive a aventura de cada dia e fala: hoje eu vou viver só do Senhor. Experimenta. É um escândalo. Presta atenção em viver o dia, cada minuto que Ele te dá, atento ao que Ele quer. Fala: o que será que Ele está escondendo nesse momento aqui agora? É espetacular. Esteja em sintonia com Ele. Ele é o pão que te alimenta, o que te dá sustento. É Ele que é a sua energia para te pôr de pé, para correr. Só Ele faz você ter asa para voar. Só Ele renova o nosso cansaço. Só Ele nos restaura. Só Ele nos faz de novo. Só Ele pega o homem velho e fala: vamos começar outra história. Cada vez que a gente confessa, começamos uma nova história. Não esqueçam disso. Por isso Ele é o pão que dá a vida. Não é o momento, Ele dá a vida, porque a vida que Ele quer é eterna. Ele quer dar um sentido grandioso. Ele não quer que a gente fique preso nessas coisas pequenas que nos destrói. Para com isso. Termina o namoro, o mundo acabou. Pelo amor do Senhor. Tem uma residente lá toda batida. O que aconteceu? Terminou o namoro. Minha filha, a sua idade vai 1, vem 18, minha filha. Para com isso, gente. A sua vida não pode estar encerrada ali. A nossa vida tem que ter um propósito maior, que é Deus nosso Senhor. Filó, é porque eu perdi alguém. Sai do dia da morte. Sai da hora da notícia e caminha. Anda e chora, mas anda. Por quê? Porque eu tenho uma meta, eu tenho onde chegar. E eu preciso viver na fé de alguém que me ama. Ele tem um propósito em tudo, e quem vai me ajudar? Ele, porque Ele falou que estaria conosco todos os dias. Qual Deus, gente, a gente pode imaginar que viria todos os dias, Ele desce do céu, todos, para ser seu alimento, para ser o seu sustento. Se você está entristecido, Ele fala: eu sou sua alegria, coragem, eu estou aqui. Você fala: Jesus, estou meio confuso com as coisas que o mundo está falando. Ele fala: vou te mostrar o que eles estão te contando. Tudo mentira. Vou te dar a palavra certa. Que lindo o dia que Faustina, lembra de irmã Faustina, Santa Faustina da Misericórdia, né? Elas estavam no retiro, ela estava apressada para ir para uma palestra, e falou: Faustina, vai não. O que eles vão dizer em 1 hora, eu te dou em 1 minuto. Escândalo uma coisa dessa. Eu fui falando isso com ele. Sabe aquele negócio que o senhor falou com a Faustina? Eu falo que quando eu tenho muito para estudar, o senhor podia fazer comigo igualzinho, me dá em 1 minuto, gente. Olha que espetáculo essa coisa. Faustina, vai lá não, eu te dou em 1 minuto, que eles vão falar em 1 hora. Que Deus é esse? Que se compadece da nossa miséria, que vê você cair e fala: levanta, minha filha, sou eu que estou aqui. Você fala: não tem força, você fala: eu sou sua força. Você fala: no seu caminho, ele fala: eu sou o caminho. Fala: não estou enxergando, ele fala: eu sou a luz. É desse Deus que eu estou falando com vocês, e que é vivo. Ontem uma mãe me falava lá no consultório: doutora Filó, tem 3 semanas que a gente está lá em casa desorientado, que o meu menino dá muito, é um menino que exige muito, e que a babá falou que ia embora, e o valor que iam pagar para ela a gente não daria conta. A gente estava desorientado, sem saber como ia fazer. Aí eu lembrei que a senhora manda a gente ir lá conversar com Jesus.
E a senhora falou que a gente chega e conta o problema, né, doutora Filó? Chega lá e fala, Jesus, a babá vai embora, o senhor está sabendo? Claro que ele está. O senhor me ajuda? Como é que eu vou fazer sem a babá? É simples, eu converso com ele, é linha direta. É Tramontina, não precisa de rodear, não. Psst, passa a faca. Fala, psst, é só isso. Então tá, muito obrigado, está entregue, foi embora. Aí ela falou, Filó, você não acredita. Quando eu marquei o horário para a gente conversar, ela chorou e falou que não tem condição de ir embora, porque a questão não é só dinheiro, mas pelo amor que ela tem a ele. A doutora Filó chorava tanto que ela achou que é porque ela estava ficando, não é pela resposta tão rápida de Jesus. Eu nunca imaginei que ele respondia tão depressa. Falei, porque vocês têm que aprender o que é conviver com ele, porque ele é vivo. Não existe uma riqueza maior na nossa vida. Tudo que te acontece, você pode correr em qualquer lugar de uma igreja e falar, vem cá te contar um negócio, você me ajuda? O dia que vocês aprenderem esse caminho, ele vai morrer de alegria, que ele pode nos dar tudo. Vocês têm que se convencer de uma coisa, Deus te criou por amor, o que Deus quer para você? Que você seja? Vocês estão com medo de falar? Que você seja feliz. Se vocês não tiverem isso gravado no coração de vocês, vocês estão no Deus errado. O que Deus quer para a minha vida? Felicidade. Nós não vamos encontrar essa felicidade nas coisas que a gente acha que está. Que a gente acha que para casar tem que encontrar o príncipe. Mentira. Ou a princesa. Mentira. Costuma virar um sapo. Mentira, não é lá. A minha felicidade é Ele. Ele é o meu Senhor. Claro que ter um amor maravilhoso. Claro que ter filho maravilhoso. Tudo isso é bom. Mas o amor da nossa vida é Ele. Então, Ele que evita que a gente viva essas paixões desordenadas. Ele que coloca a nossa vida no lugar certo. É Ele. Então, quando a gente entender, Ele me criou para me ser feliz. Se tem algum caminho que não está dando certo, para diante dele e fala, onde que eu tomei o caminho errado? Aqui que eu peguei um desvio? Onde que eu peguei um desvio? Porque eu não estou feliz. Onde que eu peguei o desvio? Para e conversa com ele, porque a gente não tem coragem. É porque a gente começa a fazer as coisas, porque a nossa vida, primeira coisa que a gente tem que fazer é oração, para depois ter a ação. A gente faz a ação, depois reza para dar certo. A gente faz o mecanismo errado. Então a gente vai lá e fala com ele, eu estou querendo fazer tal coisa, o senhor está de acordo? É assim. Se tiver de acordo, as portas vão se abrir. Combina com ele, eu sempre combino alguma coisa, porque eu não entendo ele direito. Eu falo, vou combinar um negocinho com o senhor. Se for assim, vai dar certo isso. Aí sempre dá certo. Nós dois combinamos. Ele deve falar assim, né? Eu falo, se o senhor tiver de acordo, eu vou ligar e a pessoa vai atender. Então tá certo. Aí dá certo. Se for isso, vai acontecer tal coisa. É porque eu tenho que entender, porque tem hora que é muito complicado para eu poder entender tudo. Mas vou lá e conto. Aprenda esse caminho. Aprenda que Ele é o único que te ama sem igual. Aprenda que é o único que vai ficar com você até o fim. E aprenda que é o único que vai matar a sua fome e a sua sede. E o dia que você entender que Ele é tudo isso, você nunca mais vai mendigar nada na sua vida. Deus não te fez para ser mendigo de nada. Nem de ideias, nem de afetos, nem de amor. Deus te ama sem igual. O único capaz de saciar todas as suas fomes é Ele e mais ninguém. E Ele é de graça. Todos os dias. É impecável. A cada manhã a misericórdia de Deus se renova. Ai, perdi Ele hoje. Vai ter amanhã. Tem todos os dias. Ele te espera. Se não existe alguém que te deseja mais do que Ele. Vocês escutaram o padre falando quando ele fala, tenho sede. Ele tem sede de você, da sua alma, da sua vida. Ele fala, mas minha vida é tão nada. Não tem problema não, ele vai fazer um brilho nesse nada. Por quê? Porque Ele é Deus. Simples assim. Ele é o Senhor do impossível. Então a gente conta as coisas para Ele e fala, não, eu não posso, mas o Senhor pode. E Ele pode tudo. E Deus Pai fala para Catarina assim, Catarina, como que eu posso decepcionar um filho que confia em mim desse jeito? Não posso decepcionar. Que Deus Pai fala que das coisas que mais encanta Ele em nós é a confiança incondicional. Que a gente não vê. É a fé. Ele fala, essa confiança me quebra.
Depois vocês leem esse livro. Essa confiança do meu filho que fala, mas eu espero nele. Por quê? O que me dá garantia de poder falar tudo isso com vocês? É o amor. Então nunca tenha dúvida. A situação pode estar difícil, a vida pode estar virada do avesso. Por que não vai ficar ruim? Porque Ele me ama. Por que não está ruim? Porque não acabou. No final, Ele tem o melhor para mim. Deus não tem o bom, Deus tem o ótimo. Guardem isso. Guardem isso. Estava rezando, para me encerrar, rezando, pedindo a Ele que a gente precisava de fazer, ajudar as crianças autistas carentes, de verdade, fazer uma coisa de verdade. A Santa Casa precisava de fazer isso. Aí, se implica em dinheiro, e se implica em tanta coisa. E aí começamos a movimentar o projeto, depois vocês vão ver, isso vai ser inaugurado em Belo Horizonte, vai ser uma coisa extraordinária. E aí, rezando, né, eu levo os projetos para ele, né, para ver se ele aprova, etc., primeiro é nele. E aí a gente numa luta, nada dava certo no espaço. Oh meu Deus, eu queria uma área assim, mas Deus não tem o bom, Ele tem o ótimo. Eu falei, filho, não vou te dar uns metros quadrados, não vou te dar um prédio. E Ele deu um prédio. Um dia eu vou contar tudo para vocês, porque Deus não dá o bom. E Ele tem, hoje a gente chorava com tanta coisa que aconteceu, de emoção, eu falava, Deus é assim. A gente está no ateliê pensando, isso está assim.